Nos próximos capítulos da novela Contigo Sim, tudo começa quando a Samantha está muito amargurada, cheia de cana e tomando remédio com uísque pra aí, ó. Então ela manda uma mensagem para o Álvaro, que está nesse momento em uma reunião. Ele olha para o celular e percebe que ali é uma mensagem dela, ela questionando que ele atenda o telefone dela. Então ele bota uma cara como que não gostou de ver ali que a Samantha está ali perturbando. Então ela mais uma vez manda outra mensagem para ele, só que dessa vez ela coloca que odeia ele. Só que a Samantha, logo depois de colocar te odeio, ela acaba desistindo, apaga a mensagem e coloca eu te amo, e depois fica nessa toda hora colocando alguma coisa e toda vez apaga, até que ela se arrepende, solta o celular e toma outra lapada de cana ali, ó. O Álvaro diz que a Samantha está louca e que tem certeza que outra vez ela deve estar bebendo. Ele diz ao Álvaro que ele deveria aproveitar esse momento para ver se consegue arrumar alguma assinatura dela, no sentido que ele assinou, o Álvaro assinou um papel antes que casasse com a Samantha, um acordo, mas agora ele está dizendo ao Álvaro que ele poderia aproveitar o momento em que a Samantha está desse jeito e lá conseguir outra assinatura para revogar justamente o que ela assinou da primeira vez. Só que o Álvaro está revoltado e diz que não quer nem olhar para a cara dessa mulher. O Álvaro ainda diz que essa mulher ela é muito agressiva e que até agora ele tem marcas de arranhões no seu corpo. Pessoal, antes de continuar aqui, peço a vocês que sigam essa imagem, deixe aí, se possível, o seu gostei, se inscreva em nosso canal e faça assim, ó, ativa o sininho das notificações para todas, para que assim você não perca nenhuma novidade que virá nos próximos capítulos da sua novela preferida. Agradecemos a cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço e vamos dar continuidade ao vídeo. Um pouquinho mais à frente, o Álvaro está no meio da rua, a Samantha vem no carro, dá um alô a ele, pergunta se tá tudo bem e manda ele entrar dentro do carro dela, só que ele não quer entrar e pergunta o que ela quer com ele, porque não quer falar com ela. Eles começam então uma leve discussão e o Álvaro diz que dá para perceber que logo depois de ter lido todas as mensagens dela, dá para notar que ela estava bebendo e questiona se ela voltou a beber novamente, né? Só que a Samantha diz que não voltou a beber e que só está assim porque ela não tem dormido direito. A Samantha continua insistindo para que ele entre dentro do carro e ele tá com medo da gota serena ali, não quer entrar, ao ver que ela tá cheia de mel ali, ó. Aí o que acontece? Ela fica pedindo para que ele entre e diz a ele que se ele entrar e eles fizerem um acordo, ele vai ganhar muitos milhões e além de tudo isso, ela também vai cancelar o casamento e a sua assinatura e com isso ele vai se livrar do contrato de casamento. Então ela olha com aquela cara para ele ali e diz: entre no carro. O Álvaro fica pensativo e a Samantha dá um grito nele e diz que ele entre no carro porque essa oferta dela vai acabar ainda nesse dia. O Álvaro continua com muito medo e diz que ela não está com condições de dirigir. A Samantha, revoltada, diz a ele que ele entre no carro ou então não vai ter ali nenhum acordo e nem vai ter fim de casamento e nenhum dinheiro. E revoltada novamente, ela diz para que ele entre no carro. O Álvaro então cede a ela e ao entrar ele pergunta: e agora, para onde é que vamos? E é quando a Samantha diz: querido, eu vou te levar até o fim do mundo. A Samantha então, por sua vez, sai com a gota serena no carro e ali no meio da pista, o Álvaro se cagando todinho, ele manda a Samantha diminuir a velocidade do carro porque ela não está bem e ela começa a sorrir, diz que está bem sim e solta o pé para cima e o Álvaro continua pedindo para que ela diminua essa velocidade. A Samantha continua sorrindo e olha para ele e pergunta o que foi, se ele não está se divertindo. O Álvaro grita com ela e manda imediatamente ela baixar a velocidade do carro e ela grita com ele também e diz que não, e olha pra ela aperta o pé todinho no acelerador. O Álvaro tenta de tudo para que a Samantha diminua a velocidade do carro, até tenta pegar no volante e pede a ela que ela diminua, que ela vá mais devagar e fala para ela que não está lhe julgando. A Samantha diz que ele é um mentiroso porque a vida dele é julgar os outros, como ele fez com a família dela, com a Ângela e com ela. A Samantha continua ali, ó, virada no tetel, então ela acunha no carro ainda mais e o Álvaro pede que ela pare o carro para ele descer.
A Samantha diz a ele que não vai parar, nem vai diminuir a velocidade e que ele nem venha pensar que vai ser tão fácil assim ela deixar ele. Só que ela apertando o pezão ali no carro, ela nem percebe que na frente dela aparece outro carro. Então o Álvaro se desespera, manda ela parar e ter muito cuidado que tem um carro ali na frente. A Samantha se descontrola, sai rebolando o carro ali no meio da rua até que o carro capota e ali eles têm um grande acidente. E já com o Geraldo, ele tá na casa da Ângela cortando um tomate ali, porque nessa cena aí a mãe da Ângela vai estar em um relacionamento com o Geraldo, e é aí quando ele recebe uma ligação e fica muito preocupado e pergunta o que foi que aconteceu, e eles informam que ele, o Geraldo, tem que ir imediatamente para o hospital porque aconteceu um acidente grave com a Samantha e o Álvaro. Então é aí quando ele se levanta desesperado, a Ângela pergunta o que foi que aconteceu e ele diz que aconteceu um acidente grave com a Samantha e o Álvaro e que ele vai imediatamente agora para o hospital. E Geraldo, ao chegar no hospital, ele fica de cabeça baixa até que a enfermeira chega, chama por ele, ele se levanta e pede notícias da filha, por favor. A enfermeira diz a ele que aparentemente não tem nenhuma lesão que seja tão grave, porém a Samantha, então ele arregala os olhos e pergunta o que foi que aconteceu e pede que ela diga o que está acontecendo com a filha dele. Ela informa que o laudo ainda vai sair, só que a Samantha estava numa velocidade muito grande no carro e que inclusive com a dosagem muito alta de álcool no seu sangue e que inclusive nesse meio aí também encontraram bastante tranquilizante, deixando assim o Geraldo pensativo sem saber nesse momento aí o que fazer. O Geraldo diz a ela que assim que sair todos os resultados do exame, que por favor que ela deixe lá no escritório dele. Ela diz que tudo bem e depois sai. O Geraldo fica muito mal, então ele se senta e começa a pedir a Deus forças para conseguir ir adiante com uma notícia tão trágica, tão difícil como essa que ele está passando agora. Já com o Álvaro nesse acidente, você percebe que ele está em outro quarto se recuperando com a cara toda arrebentada e logo depois a cena muda e vai para o Geraldo que chega nesse exato momento na sala onde a filha está e é aí quando você percebe a verdadeira história do que aconteceu com a Samantha, porque nesse acidente ela acabou queimando a cara ali e ó pra aí como a mancha ficou no rosto dela. A cena depois volta lá para o Álvaro que a Ângela chega nesse momento, pega um banquinho, se senta e começa a conversar com ele, mesmo ele desacordado, e diz a ele que apesar de todo o mal que ele fez contra ela, ela nunca desejou nenhum tipo de mal contra ele. Depois ela diz que espera muito que ele saia dessa situação porque a irmã dele precisa muito dele. A Ângela toca no braço dele e fala que o filho dele também precisa que ele se recupere e que ela deseja para ele longa vida. Agora o que vocês vão ver é uma cena dupla. Ao mesmo tempo que a Samantha está no quarto e se acorda, também a cena vai ao mesmo tempo lá para o quarto do Álvaro quando ele se acorda e vai ficar alternando uma cena para lá, uma cena para cá, beleza? Nesse momento é quando o Álvaro se acorda, começa a se tocar e pergunta onde ele está e o que foi que aconteceu com ele. A Samantha também, logo depois de ter acordado, ela começa a se tocar e pergunta o que foi que aconteceu com ela, toca no rosto e percebe que tem uma faixa ali na cara dela, então ela começa a gritar perguntando novamente o que foi que aconteceu e ela diz isso várias vezes até que ela pega aquilo que está ali no rosto dela, aquelas gases, e puxa ali com tudo. A enfermeira chega e tenta controlá-la. É aí quando a cena volta novamente lá para o Álvaro e ele começa a se tocar, se senta na cama gritando e pede ajuda porque ele não consegue enxergar. A Samantha fica dando grito de todo tamanho, pedindo que soltem ela e pergunta o que foi que aconteceu, e o que ela faz ali é só gritar, e reparem aí o tamanho do manchão que ficou no rosto dela. A enfermeira chega lá no Álvaro, ele pergunta o que foi que aconteceu com ele e ela começa a contar para ele aos poucos o que foi que aconteceu e se ele não se lembra que houve um acidente com ele e a dona Samantha, e ele diz que sim. Depois ele começa a gritar que maldita hora que foi que conheceu aquela louca, e ela pede para que ele se acalme, tenta agitar ele para que ele volte a se deitar, e ele pede a ela um abraço, e ao abraçar ele começa a dizer que não consegue enxergar e questiona se ele agora está cego.
A Samantha, por sua vez, está revoltada, dando grito de todo tamanho ali. O médico chegou e está tentando acalmar ela, só que ela está pedindo um espelho para que ela possa ver o rosto dela, e ele pede a ela que ela fique tranquila, que esse não é o momento, só que ela diz que quer sim, que peguem o espelho, que ela quer ver o rosto dela. Então, nesse momento, o médico autoriza que tragam o espelho para que ela se veja, e quando ela pega no espelho que se vê e percebe que está igual o boneco do Panto na Floresta, ela entra em desespero total. O Geraldo, nesse exato momento, ele chega para ver a filha, que agora está mais calma, com um curativo ali na cara dela. Então ele começa a conversar com ela, só que ela não quer nem ideia e manda ele ir embora dali imediatamente, só que ele diz que não vai, que vai estar sempre ali ao lado dela. A Samantha, logo depois de ficar aparecendo com o Frankenstein ali, é quando ela olha para o pai e diz que há poucos dias ele mesmo falou para ela que ela estava parecendo um monstro. Então agora se cumpriu o que ele está dizendo, porque ele está de fato parecendo um. O Geraldo pede a ela que ela não diga isso. A Samantha diz ao pai que ele mesmo tinha dito que ela tinha se convertido em um monstro e que agora se cumpriu, e manda novamente ele ir embora de perto dela. O Geraldo até tenta conversar com a filha, só que ela diz que ele deixe de ser hipócrita e grita com ele que não quer vê-lo e manda ele ir embora. Então o Geraldo, sem saber o que fazer, ele então toma a decisão e sai, para deixar nesse caso a filha mais tranquila, e quando ele sai ela continua dizendo que tudo isso é culpa dele.